Um filme que aborda temas difíceis que a gente nem queria imaginar, né? Como uma doença grave em plena juventude e a nossa impotência diante desse real. Mas, ao mesmo tempo, traz pra gente a lembrança daquilo que é mais importante, que é ter uma vida interessante em que se é amado, seja lá com que recheio ela vier. Meninas não choram, mas prepara o teu lencinho para poder se emocionar e aprender muito, se surpreendendo com a forma com que os adolescentes vão dar um jeito de vivenciar uma coisa tão difícil assim. Já se inscreveu no canal? Corre, a gente vai trazer muito filme comentado aqui para você usar de ferramenta em casa. Inspirado no filme holandês Jogo da Vida, lá de 2012. Esse remake brasileiro é muito interessante e vai mexer com todo mundo, tá? Eu sou Selena Nogueira, sou psicanalista e vou ficar de mão dada com você até o fim do filme para trabalhar todas as emoções que ele provoca. É melhor mesmo que ele seja brasileiro, sabe? Para a gente ter uma identificação cultural que é super importante quando a gente está assistindo um filme e poder associar as emoções. Claro que voltar de bicicleta, todo mundo sentado na mesa na hora do almoço, não é uma realidade para todo mundo. Mas dancinha nos intervalos de aula, andar de bicicleta por algum bairro, poder jogar futebol, é a nossa cara. Então esse remake foi muito bem feito. De cara, ele já vai marcar uma diferenciação pra gente, tá? Do que foi a nossa adolescência e o que pode ser a adolescência das crianças de hoje, com a questão do futebol misto. E daí já está aberta a diferença de gerações. Vamos ver. Misto é. Jogo de menino e menina. Que nem o de hoje, que a gente deu um pau em você. Além do conflito geracional, a gente também vai poder ver aqui a importante passagem para a vida adulta, quando as crianças e adolescentes vão se diferenciando dos gostos dos pais, né? E a gente já coloca isso como uma coisa muito terrível de acontecer, como se essa pudesse ser a pior parte da adolescência. Mas a vida é muito mais do que estereótipos, né, gente? Então, ao longo do filme, ela vai apresentando como que a vida também pode ser caprichosa, surpreendente e, por mais que doa, às vezes a gente tem que lidar com o fato de crianças ativas, saudáveis, também possam adoecer. E daí, como é que é quando isso acontece com a gente? O que foi, amiga? Minha mãe tá marcando um oncologista. Médico de câncer. Nessa cena, a gente já tem aí a oscilação entre jogar futebol, falar de namoros, paqueras, coisas típicas adolescente, invadidas pela mensagem de um oncologista. A Pipa já dá sinais de qual que é a sua personalidade, né? Ela quer que se diga toda a verdade para que ela possa enfrentar todo o problema de frente. É muito valioso que isso aconteça, mas a gente sempre tem que considerar que por mais que uma reação possa ser uma reação de fortaleza, de enfrentamento, mesmo quem é forte também vai precisar de acolhimento. E daí fica vários momentos contando essa linha tênue, sabe? Entre ter que respeitar o jeito poderoso e corajoso de enfrentar, mas também pedir que, olha, ganha fôlego, seja acolhido, calma, né? A gente então não pode esquecer que só porque alguém parece forte não quer dizer que ele também não precisa de colo. E várias vezes vai precisar de colo. Não se engana, não. Olha essa máscara que a Pipa faz. Fala na minha cara. Senão eu vou ficar encanada de que vou morrer de qualquer jeito. Diante de uma mudança tão brusca de realidade, é natural que ninguém saiba lidar com isso. Os membros familiares não sabem conduzir com tranquilidade, todo mundo vai ser afetado, não vai saber muito bem como que reage a essas questões, né? E daí a gente tem que ir lidando, sabe, com essa oferta que a gente tem hoje, né, pela internet. A gente vai lá dar uma pesquisada no Google e acha que entendeu tudo. A gente vai ter o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é poder se preparar um pouco, mas quem aí já não foi procurar no Google alguma coisa do seu diagnóstico e saiu ainda mais assustado? A gente tem que tomar cuidado com isso, né, para poder viver as coisas no tempo que elas têm. A gente também não pode perder de vista que os jovens passam a maior parte do seu tempo dentro das escolas. E é lá que muitos dos vínculos afetivos podem ser amparados, fortalecidos e cuidados. E a gente vai ver uma cena super legal, onde a escola também faz essa função de contar a notícia, de amparar os outros adolescentes para poder falar das coisas conforme elas vão acontecendo. Por isso que esse canal aqui é feito para pais, psis, professores e qualquer profissional que trabalhe com criança, que a gente tem que ter delicadeza nessas horas, sabe? A Pipa tem estado esses dias longe da escola porque, infelizmente, ela foi diagnosticada com leucemia. Embora saber o diagnóstico pareça servir como um alento, um conforto do já sei,
Aos poucos o filme vai contando que não, a gente não sabe não, tem que ter paciência, são várias etapas e todas elas são desconhecidas porque não está no nosso cotidiano. Isso serve para quem vai fazer uma grande mudança, uma cirurgia, uma aposta em alguma coisa nova e acha que no dia seguinte, num passo de mágica, vai estar tudo resolvido. Não tá. A vida é processo. Pelo que eu pesquisei, seu cabelo era pra cair mais ou menos agora mesmo. Imagina o que é para uma adolescente perder os cabelos, perder a sua imagem, perder a sua referência de si, que já é tão vulnerável nessa época. São cenas marcantes que a gente até conhece de novela, né? Mas que, quando são reproduzidas nesse filme com essa delicadeza, são super importantes no lugar do apoio da irmã, do como a família lida com isso, do quanto que não precisa ser tabu. Mas, seja lá como for, a vida ainda é a vida. E a gente precisa continuar com ela e lutando por ela enquanto a gente está vivo. E aí, vamos nessa? A Pipa vai encontrar nos amigos um pouco mais de si mesma, sabe? Um conforto de lembrar que, por mais que a vida esteja mudando, ela também tem uma história anterior, ela também tem um lugar seguro para si. E daí é importante a gente poder deixar livre esse lugar, de poder falar das novidades, poder falar das alegrias, mas também da tristeza, também dos medos. Contar as novidades, sendo lá quais são elas, né? Pode ter muito obstáculo por aí. Claro que é uma tortura olhar a vida dos outros acontecendo enquanto a nossa precisa de cuidados. Mas se cuidar também é uma forma de lutar para viver. Então, as coisas vão acontecendo e precisam ir sendo reguladas, para não ficar parecendo que a doença é um castigo, um determinismo na vida do sujeito. É preciso continuar vivendo na medida que dá. Daí, a gente tem que pensar, né? Como a gente sempre calcula, uma juventude muito saudável, será que a gente não fica encrencando por pouca coisa, não? Será que a gente dá valor realmente a essa vida plena que a gente tem e aproveita? Talvez esse seja o convite mais importante desse filme. No trecho que a gente vai ver agora, selecionei principalmente porque ele traz a rede social, não nesse lugar terrível que a gente vive falando, sabe? Traz a rede social como um meio de poder fortalecer os vínculos, criar chances, fazer, na linguagem dos adolescentes, um mecanismo, sabe? Uma ferramenta mesmo, para que eles possam lidar e enfrentar essa realidade. Eu vou criar uma conta no Instagram pra campanha. E a minha meta é ter 1000 seguidores até o final da semana. Usar as redes sociais para expandir os laços, para fomentar a esperança ativa, é ótimo. Ela não pode servir simplesmente para fazer fofoca e olhar a vida dos outros. Olha como ela tem uma boa função aqui. Um ótimo exemplo. Inclusive, para construir consciência coletiva e um olhar para a saúde mesmo, até quando a gente não quer muito, né? Bora recapitular o que você pode absorver desse filme, além de só se emocionar, que olha, emociona bastante, né? A vida e a juventude é delicada. E a saúde plena não é uma garantia. Por mais que as pessoas pareçam fortes, todo mundo vai precisar de acolhimento, tá? Um de um jeito, outros de outros, mas todo mundo vai precisar de acolhimento. A adolescência é um tempo de descobertas. E daí a gente, enquanto adulto, precisa dar uma respeitada e deixar rolar um tempo deles para a gente até descobrir quais são os meios que eles mesmos são capazes para construir o próprio futuro. Super importante a gente pensar nisso. Esse filme vai convocando a gente para esse lugar. Os adultos são fundamentais nos cuidados que eles já conhecem, mas os adolescentes podem ensinar muita coisa no processo. Por último, é preciso que a gente aprenda a soltar os filhos. Essa é a parte talvez mais dolorosa, mais difícil, porque a gente quer sempre eles debaixo da nossa asa, na verdade, super protegidos e amados e garantidos. Mas a Pipa dá uma aula nesse sentido. Você sempre foi tudo pra ela, Pipa. Eu não posso ser o tudo de alguém, pai. Nem da mamãe. Menino, menina, adulto, vó, tia, cachorro, gato, pato, ganso. Vamos chorar todo mundo, vamos se emocionar com a vida pra gente lembrar o quanto que ela é importante e delicada, né? Agora que a gente já pôde olhar alguns spoilers do filme, pensando em como é que a gente vai usar isso de ferramenta, bora se inscrever no canal. Tô fazendo isso aqui com muito carinho, muito cuidado para servir para você, facilitar o seu uso do tempo, você poder ter cafuné descansando no sofá enquanto fortalece os vínculos em família. Então se inscreve no canal, curte, compartilha com o povo para chegar, porque tá no comecinho, preciso dessa força. E deixa nos comentários o que você achou desse filme, se você já viu ou se você vai ver depois dessa dica, e algum que você também quer que eu traga por aqui. Até! Vai fazer pipoca!